7 documentos para o motorista profissional levar no dia da perícia do INSS. Se você é motorista, carreteiro, motorista caminhoneiro e vai passar por perícia do INSS por agora, então esse vídeo foi feito para você. Eu sou o Wilker Gustavo, eu sou advogado, falo aqui do escritório Almeida Marques Advogados e eu vou te contar os 7 documentos que você precisa levar no dia da perícia para aumentar as chances de ganhar. Vem comigo. Pessoal, o primeiro documento é um básico, vocês já devem saber, mas eu preciso relembrar, tá bom? RG, CPF e carteira de motorista, CNH. Gustavo, para que eu preciso levar essa documentação? Você precisa levar para provar que você é você mesmo. Exatamente. O perito, ele precisa tomar o cuidado para que outra pessoa não se passe no lugar ou confunda, sei lá, alguém tenta fazer algum tipo de fraude. Então é por isso que o perito ali, ele confere, ou o servidor, antes de entrar na perícia, confere ali se você é você mesmo. Beleza? Olha só, importante, eu já vi casos de trabalhadores que foram para a perícia em outra cidade, porque na cidade dele não tinha vaga, chegando lá, voltou sem fazer a perícia, porque levou só o RG e o RG tinha mais de 10 anos, a foto já era muito antiga, não dava, segundo o perito disse, para reconhecer ali se era ou não a pessoa. Como que faz para não cair nessa? Primeiro, se seu RG é novo, recente, beleza, leva ele. Agora, se teu RG é mais antigo, você leva a tua CNH. Tu usa a CNH como documento de identificação. Beleza? E o número do CPF, porque você precisa ter ele. Na hora eles vão pedir o número do CPF ali, talvez, e você precisa ter ele na ponta da língua. Beleza? Segundo documento, carteira de trabalho. Gustavo, nada de novo até aqui. Pessoal, eu preciso passar por esses documentos básicos. E lembre-se de uma coisa, a gente não costuma tropeçar em montanhas, a gente costuma tropeçar em pequenas pedras. Então, vou deixar esse vídeo bem completinho aqui para não deixar passar nada, beleza? Carteira de trabalho. Carteira de trabalho, tranquilo, pessoal. Para que você vai usar ela ou para que o perito vai usar uma carteira de trabalho no momento da perícia? Bom, ele vai olhar, se for um perito diligente, ele vai olhar o seu histórico de funções, seu histórico de profissões, para saber o que você faz. O perito precisa analisar a tua capacidade de trabalho, ou seja, se você consegue ou não trabalhar para a tua profissão, para a profissão de motorista. E vou mais além, ele precisa avaliar qual tipo de caminhão que você dirige. E é por isso que no final, o último documento que eu separei para você levar na perícia, ele vai ajudar o perito a identificar isso, beleza? Então, carteira de trabalho, tranquilo. Só tem um detalhe que é importante. Hoje nós temos a carteira de trabalho digital. Então você não tem mais aquela em papel, aquela azulzinha física. E aí, se você tem ela no celular, no aplicativo, o que eu recomendo? Entra no aplicativo e vê se sua função está certa. Às vezes o teu patrão assinou a tua carteira com outra profissão que não seja motorista e isso vai dar problema. Tenta corrigir antes da perícia, tá? Tenta ver a data que você entrou da admissão, veja o salário se está certo, dá um confere, tá joia? Não deixe para conferir isso ali no momento da perícia, porque aí você pode ser prejudicado. Então, carteira de trabalho, ok, é importante sim levar a carteira de trabalho no dia da perícia, tá bom? Laudo médico e atestado. Bom, pessoal, primeiro eu queria falar o seguinte, laudo, atestado, não vai fazer tanta diferença o nome do documento médico. O que importa são as informações que estão constantes ali, que são escritas neste documento que você vai levar no dia da perícia. Então é claro, pessoal, você não pode ir para uma perícia do INSS sem nenhum documento médico. Você precisa levar ali alguma coisa que fale pelo menos qual a sua doença, tá joia? Qual a sua doença. É importante sim levar um documento que diga qual a sua doença para o perito ter um ponto de partida, para ele entender a situação. Beleza? E o que eu tenho para falar para você aqui sobre os documentos médicos, laudo ou atestado? Olha só, o documento médico ele é importante justamente para o perito ler e entender o que o outro médico está dizendo sobre a sua situação, sobre o seu quadro de saúde. Nesse documento, nesse laudo, tem algumas informações que seriam ideais, seria o ideal conter. Então vamos lá. Diagnóstico
da doença. Então, o diagnóstico, o nome da doença e o CID, que é o código da doença. A descrição detalhada dos exames que levaram à conclusão do diagnóstico. Já foram 2 itens para ter dentro do laudo. O tratamento já realizado, ou seja, quais tratamentos já foram feitos? Já tomou remédio? Já fez algum tratamento de fisioterapia? Quais foram esses tratamentos que já foram realizados e como é que foi, qual o resultado, o que aconteceu após esse tratamento. Prognóstico, pessoal, prognóstico é a previsão do tratamento, a previsão da doença. Vai melhorar, vai piorar, não sabe responder. Então, é importante o médico dizer ele no laudo qual o prognóstico esperado. Tempo de afastamento médico, pessoal, isso aqui é importante. O médico, o particular, o médico do SUS, o médico que está cuidando da tua doença, ele deve sim informar qual a previsão de afastamento. É certo, é claro que quem dá a palavra final é o perito, mas o teu médico ele pode sugerir um tempo de afastamento, tá joia? Olha, uma informação importante aqui para você. Tempo indeterminado, então quando você pega aquele laudo assim por tempo indeterminado, não significa que é permanente, não é a mesma coisa. Indeterminado não é a mesma coisa que permanente. Cuidado, porque às vezes o teu médico ele quer dizer que a incapacidade é permanente, não tem cura. E aí ele escreve lá por tempo indeterminado. Então ele vai estar escrevendo uma informação que não vai ficar claro para o perito do INSS que a tua incapacidade é permanente, beleza? Permanente é diferente de indeterminado. Indeterminado pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, indeterminado, não sei. Agora, permanente, não, ele está falando, é permanente. Aqui não tem expectativa de melhorar, beleza? Bom, e por fim, data que o laudo foi emitido, nome do médico, o CRM, o registro dele ali e assinado, é claro, né, pessoal? Então, esse seria o documento médico ideal para você levar no dia da perícia. Diagnóstico da doença, o nome da doença, descrição dos exames que levaram a essa conclusão sobre essa doença, tratamento já realizado, o que já foi feito, o que aconteceu, prognóstico, o que o médico espera sobre essa doença, tempo de afastamento e nome, assinatura, data certinho para reconhecer quem foi que emitiu aquele documento. Aí você já deve estar se perguntando aí, mas doutor Gustavo, o médico malemar dá um atestado, quem dirá um laudo completo com todas essas informações aí que o senhor está dizendo? Então, eu sei que é verdade o que você está falando, porque realmente as pessoas têm sim grandes dificuldades de conseguir os laudos, os atestados completos. Não podemos generalizar, dizer que todo médico é assim, porque isso não é verdade, mas nós sabemos que existe sim um pessoal que tem dificuldade em conseguir. Como que faz? Qual a dica que você dá para o pessoal que vai ter essa dificuldade ou que está enfrentando essa dificuldade com o médico? Bom, primeiro, uma boa conversa com o médico. Pessoal, sim, às vezes a gente fica meio tímido, fica com vergonha de falar com o médico, mas às vezes o médico está na correria do dia a dia, então simplesmente fale para ele. Fala, doutor, eu estava assistindo um canal lá do Dr. Wilker Gustavo, advogado, trabalha muito com benefício por incapacidade, e ele me disse que o laudo ideal tem que ter todas essas informações aqui. Eu vou deixar essas informações que eu estou falando na descrição do vídeo, tá bom? Para você poder copiar ali, quem sabe mandar no WhatsApp, poder ter essas informações bem fácil de você acessar depois, tá bom? Então você vai ter uma boa conversa e vai falar para ele, falou, ó, eu queria um laudo com todas essas informações, que são 5 informações importantes. Tem como o senhor me dar esse laudo? Aí vai ficar o seguinte, se ele falar que não tem como, se ele falar assim, não posso, sou impedido, não tem como, o que você vai dizer? Você vai assim, doutor, por favor, eu sei que de acordo com o Conselho Federal de Medicina, o senhor é obrigado a me dar um documento com essas informações. Ainda mais, se for um médico particular, ele não pode cobrar um valor a mais para fornecer isso aí. Só pelo valor da consulta ele tem que te dar essas informações aí. E aí, claro, você não vai colocar o médico na parede, brigar, fazer... Não, conversa primeiro, tenha uma boa conversa. Aí, se a boa conversa não resolver, bom, aí é complicado, né, pessoal? Aí você pode, de repente, procurar o Conselho Federal de Medicina para conversar, para saber o que pode ser feito,
ou de repente procurar outro médico. Por quê? Se esse médico ele não está colaborando com você por algum motivo, sei lá, ficou indisposto, vai ser chato você ter ele como médico para fornecer laudo de uma coisa tão importante que é a perícia, não acha? Então, fica a minha dica aí, tá bom? Uma coisa que sempre me perguntam sobre laudo médico é se o laudo médico vence. Então, chegou o dia da perícia, meu laudo médico está muito antigo, eu preciso de um novo, como é que faz? Olha só, você não vai encontrar nas normas, nas leis, assim, uma norma dizendo você precisa levar para a perícia um documento recente, exceto nos casos que você manda o laudo para não passar por perícia. E se você mandar o laudo lá para a INSS para não ter que passar por perícia, aí o laudo não pode ter mais de 30 dias que foi emitido, que foi feito. Então, mandei. Se olhar para trás, o laudo não pode ter mais que 30 dias, tá bom? Mas aí é conversa para outro vídeo, porque aqui nós estamos falando de quem vai passar por perícia no INSS, tá joia? Então, quem vai passar por perícia sempre fica com aquela preocupação. Ah, mas eu preciso levar um atestado novo. Bom, pessoal, a minha recomendação como advogado que trabalha com isso é a seguinte: leve um atestado de no máximo 90 dias. No máximo 90 dias. Por quê? Na maioria das doenças, na maioria dos problemas de saúde que nós temos, sofre alteração. Então, claro, tem algumas doenças que infelizmente são muito graves e que, poxa, quando você chega a determinado ponto, não vai mudar mais, ela não vai melhorar. E aí, tanto faz se o laudo tem 6 meses ou 30 dias, o teu problema de saúde não mudou nada. Mas são poucas doenças se comparado com um tanto de doenças que nós podemos sofrer. Então, qual é a recomendação? Leve um atestado de no máximo 90 dias para a perícia do INSS. Quem precisa do SUS tem aí dificuldade, porque não é fácil, ele não pode ir lá no médico a hora que ele quiser, e aí vai ter mais dificuldade. Então se planeje, veja qual é a data da perícia e se programe ali, se a perícia está para muito longe, se programe para fazer mais uma consulta antes da perícia, tá bom? Gustavo, não consegui documento médico recente, só tenho documento médico com mais de 90 dias, o que eu faço? Vá para a perícia, tá bom? Eu vou falar depois que eu falar aqui dos exames, que é o próximo documento que eu vou falar do prontuário médico, que é um documento que normalmente está sempre atualizado, tá bom? Fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender como usar os documentos básicos, que todo mundo já sabe, mas você vai aprender como usar eles para poder ter maior chance de ser aprovado na perícia. Então, documento médico antigo, leve, mas não fique sem fazer a perícia, tá joia? E explique para o perito, tente explicar. Olha, doutor, eu não consegui por conta disso e disso, explique porque o perito do INSS, ele pode sim fazer um documento solicitando novos laudos, novos atestados ou novos exames para você e marca uma outra perícia conclusiva. Tá joia, pessoal? Então, é importante. Se você conseguir laudo médico atualizado, maravilha. Se não conseguir, vá para a perícia com o que você tem. Beleza? Vamos agora falar sobre os exames médicos. Vamos falar sobre os exames médicos. Já falei RG, CPF, carteira de trabalho, laudo atestado, que eu acabei de falar. Agora vamos falar sobre exames médicos. Pessoal, nem todas as doenças você vai ter exames para poder diagnosticá-las. Isso significa dizer que alguns tipos de doença, como por exemplo depressão, fibromialgia, você não tem ali um exame para provar que você sofre daquela doença. E aí então, nesses casos, você deve levar o prontuário médico, que é o próximo documento que eu vou falar. Mas deixa eu te dar aqui mais algumas dicas sobre o exame médico. Olha só, se você sofre de problema na coluna, por exemplo, se você teve uma fratura, teve alguma coisa que dá para mostrar por imagem, raio-x, ressonância magnética, ultrassonografia, se esse for o teu caso, é importante você levar os exames para perícia. É muito importante que você leve. E digo mais, separe aqueles exames que constam alterações. Como assim? Às vezes você faz o primeiro exame e não mostra nenhuma alteração. E aí você volta no médico, o médico olha e fala, eu vou pedir outro exame de outra forma. E aí nesse novo exame é que sai aquela alteração.
E aí você já pensou, no dia da perícia, você leva todos os seus exames e o perito olha somente aquele primeiro exame que você fez que não tem alteração? Não vai ficar legal, né? Provavelmente, talvez, você será reprovado. Então, leve os exames, mas cuidado, preste atenção quais são os exames que mostram de fato o teu problema. Prontuário médico. Bom, se você não conseguiu o laudo, você não conseguiu o exame, por qualquer que seja o motivo, o prontuário você tem que conseguir. Por quê? Porque o prontuário médico é um documento que todo médico, todo hospital, toda clínica precisa ter por força de lei. Eles são obrigados a ter esse documento. E esse documento é feito todas as vezes que você vai lá no médico, que você passa pelo médico, o teu médico, o hospital onde você está fazendo tratamento precisa anotar no teu prontuário que você esteve ali, o que foi feito, se foi feito algum exame, se você tomou alguma medicação, tudo precisa estar no prontuário médico. Então, vá na clínica que você foi atendido, vá no hospital, se você foi mais de uma clínica, peça de todas as clínicas, mas peça o prontuário médico sim, para levar para a perícia. Gustavo, o médico não quer me dar prontuário. Mais uma vez, assim como o laudo médico, uma boa conversa com o médico, você explica, ou para a secretária do médico, explica assim, olha, Código de Ética Médica, artigo 70, diz que é proibido o médico negar o acesso ao prontuário médico. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo para você copiar e colar no WhatsApp para chegar no dia lá, você já estiver com tudo na mão. Fala assim, olha, eu não estou pedindo um favor, estou pedindo algo que é meu por direito. Por gentileza, eu quero cópia do meu prontuário médico. Tá joia? Às vezes vão cobrar pelo papel, pela cópia, ou às vezes vão mandar por arquivo em PDF, não sei. Isso aí você resolve com bom senso, com uma boa conversa. Mas que o médico é obrigado a te entregar a cópia do prontuário, isso ele é. Combinado? Bom, passei aqui os documentos, talvez você esteja se perguntando, nossa, mas não tem nenhum documento novo, nada de novidade, mas se você observar, eu expliquei o motivo de cada documento e dei algumas dicas. Então isso que é importante, pessoal, é arroz com feijão que dá certo mesmo, tá? Não adianta ficar querendo inventar modo, querendo inventar as coisas, porque o que dá certo é o arroz com feijão, só que bem feito, tá joia? Como eu prometi no começo do vídeo, eu vou falar de um documento que na verdade talvez nem seja considerado um documento, mas que é importante o motorista caminhoneiro levar no dia da perícia. Sabe qual que é? A foto do caminhão que ele dirige. Exatamente, a foto do caminhão que ele dirige. Se ele estiver desempregado, leva a foto do caminhão, do último caminhão que ele trabalhou. Por que isso é importante? Vamos lá. Você, meu amigo motorista caminhoneiro, sabe que existem diversos tipos de caminhão para diversos tipos de carga. Então, se você tem ali você trabalha, por exemplo, com mudança de casa, normalmente é o motorista que vai lá para o baú organizar a mudança. O chapa traz as mudanças, traz as coisas, ou até o próprio dono da casa, mas quem organiza ali dentro do baú, que das vezes que eu vi, pessoal, é o motorista, que ele fica ali dentro organizando para caber tudo. Então, veja, o motorista que trabalha no caminhão de mudança, ele faz, além de dirigir, movimentar a mudança dentro do baú. Então, ele não fica ali só dirigindo no ar-condicionado, um caminhão automático, tudo de bom. Não é isso. Ele também precisa fazer outras coisas. Quem faz frete, às vezes fica caminhão pequeno e faz frete, mesma coisa, às vezes precisa subir lá na carroceria para arrumar. Quem trabalha com motorista carreteiro, trabalha aí puxando grão, precisa lonar e deslonar. A maioria dos caminhões que puxa grão, os graneleiros, precisa tirar e colocar a lona. E para tirar e colocar a lona, precisa subir na carreta, precisa puxar, precisa fazer um pouco de força. Abaixar a tampa da carreta e subir, precisa também fazer força. Então veja, tem caminhão que é automático, tem caminhão que é manual. Olha só, tem caminhão que tem estrada, né, que é mais esburacada, tem estrada que é mais tranquila. Se for uma estrada esburacada, vibra muito, balança muito. Então, faz diferença sim o tipo de caminhão, o tipo de carga que você transporta. E se o perito do INSS for investigar a fundo, é bom você ter a foto ali. Gustavo, o perito Malemar olha na minha cara, o perito Malemar olha no meu rosto na hora da perícia. Então, faça a tua parte. Leva a foto. Faça a tua parte. Porque se ele perguntar, você consegue mostrar.
Se ele perguntar, você consegue mostrar. Agora, e se ele perguntar, você fica contando que você vai cair num perito que não olha na sua cara, fica contando que vai cair num perito horrível, e aí justamente você cai num perito bom, num perito que vai analisar profundamente. E perito bom não é aquele que passa, é aquele que analisa profundamente o caso do trabalhador, tá bom, pessoal? A gente não pode ficar aqui classificando perito bom é aquele que passa, perito ruim é aquele que nega. Não, perito bom é aquele que faz o trabalho direito, analisa que profissão que você faz, movimento que você não dá conta de fazer, analisa todos os seus documentos médicos, é isso que é o perito bom, tá joia? Então, faça isso. E olha só, se você gostou desse conteúdo, se você gostou das informações que eu te dei aqui neste vídeo, por favor, compartilha com outros amigos caminhoneiros, para eles também terem acesso a esse tipo de informação, caso precisem passar por perícia. Curte, deixa teu joinha aqui, porque ajuda muito o canal. E claro, se inscreva no canal, coloca lá no botão se inscrever para você também participar deste canal que falamos aqui sobre os direitos dos trabalhadores, em especial os benefícios por incapacidade, tá joia? Nos vemos por aí no YouTube e até a próxima!